Trabalhar. Gente, presta atenção aqui nessa questão aqui, ó. Presta atenção nessa questão aqui, ó. Casos de HIV diminuíram 60% em São Paulo. Isso é muito bom. Mas isso aqui também aponta uma situação. As pessoas, sobretudo os jovens, tá? E aí é uma fala que para esses religiosos fracos, crus, inexperientes com a vida, Nutella, que tudo o que sabem, sabem porque ouviram um pastor falar e aí eles reproduzem e tudo mais, não tem vivência, não tem experiência de nada. Então não são pessoas aptas para o livre pensamento, né? Mas vamos lá. O que acontece? A realidade é que com o advento das redes sociais e a expansão da internet, o ser humano tem interagido menos. Interagido menos. As pessoas têm estreitado cada vez menos os seus laços afetivos. Não havendo um estreitamento de laços afetivos, acaba não tendo relacionamentos, acaba não havendo intimidade, acaba não havendo o contato sexual. Fato é que muitos jovens preferem, por exemplo, passar uma noite, jovens solteiros, passar uma noite, uma madrugada do final de semana com algum entretenimento via tela de alguma coisa, tela do celular, tela da TV, tela do PC, do computador, e não saem para a interação, não saem para conhecer outras pessoas, não saem para namorar, não saem para, né, ficar com alguém. E aí, de fato, as pessoas não têm feito sexo. As pessoas não têm feito sexo. E a gente observa, né, algumas pessoas aí por aí que o mal que isso faz, né? Quando não se faz o checho, não é isso? Quando não se faz o checho. A gente sabe como que as pessoas ficam, né? Mas enfim, isso, claro, interfere na saúde, interfere em todo o desenvolvimento ali do dia a dia da pessoa. Interfere, não adianta falar que não interfere, não, que interfere sim, né? Interfere sim. Bom, qual que era o problema nisso daí? O problema nisso daí é que uma nação na qual a juventude ela cresce, envelhece, sem constituir família, sem ter filhos, essa nação ela acabará de fato envelhecendo, né? A sua densidade demográfica, ela notoriamente será conhecida, né? Por uma maioria de pessoas idosas, não é isso? E quando uma nação não tem uma força jovem, sobretudo no tocante à força de trabalho, essa nação ela precisará abrir espaço, tá certo? Essa nação precisa abrir espaço para imigrantes, para estrangeiros, para estarem nessa nação, ajudando com sua mão de obra e, claro, né, fazendo morada aqui, fazendo residência aqui, tá certo? Com o passar dos anos, esta nação perderá a sua essência, perderá a sua identidade, perderá a sua cultura, vamos dizer assim. Em certa medida, perderá a sua cultura ou terá a sua cultura de fato agregada, valores, né? Uma espécie de sincretismo, tá certo? E é assim. E a coisa é assim, tá bom?
A gente sabe que reino dividido ele não subsiste. Então, se você tem uma nação que ela está sendo tocada por estrangeiros, logo, em algum momento, essa nação ela perderá a sua soberania. É viagem, está falando? Não é viagem. É só você fazer uma análise fria e calculista do quadro geral, tá certo? Por quê? O imigrante terá um filho, esse filho crescerá nas categorias de base, vamos dizer assim, né, do entendimento da linha de raciocínio dos pais, ou do pai, ou da mãe, aquele ser mais predominante de voz mais ativa dentro de casa que for estrangeiro, tá certo? Logo, essa criança irá crescer, essa criança irá estudar, essa criança, quem sabe, passará a tomar conta de postos importantes, né, que no caso determinariam, né, questões importantes aí da nação, como por exemplo, ele pode se transformar em um chefe de estado, ele pode se transformar aí em um político, ele pode se transformar em um juiz, ele pode se transformar em um delegado e, no caso aí, ele irá trabalhar muitas vezes pensando mais em seus interesses ou nos interesses e ideais da sua descendência, vamos colocar dessa forma. Aliás, da sua ascendência, né? Então é assim, por isso que você vê países europeus, como por exemplo a França, que tem sido invadido, tem sido aí, não no sentido pejorativo da palavra, mas tem sido contaminado pelos muçulmanos. Não tardará muito em que países europeus serão dominados por muçulmanos. E aí eu não falo apenas questão do aspecto político, né, do aspecto religioso, né? Eu falo questão do aspecto político também, tá certo? E tudo isso que nós estamos falando aqui com base nesses dados aqui, que são dados muito bons, mas também mostra para nós que o jovem, ele tem feito menos checho. Ah, René, não, isso é conscientização, né? Que o povo tá usando, agora tá usando, né? A camisinha de Vênus, né? O John Tex, o Prudence, a Ola, não é isso? Não, filho. Não. Sempre existiu, sempre existirá jovens e pessoas até que naquele momento não interessa. Se tiver com o dispositivo de proteção em mãos, pode até nem usar. Então, esqueça isso. Esqueça isso. Ah, que o jovem está mais informado, está mais educado sexualmente. Não. Não. Foi para uma balada, colocou uma cerveja na cabeça, viu uma pessoa interessante, né? Se deu certo, se deu ali aquela química, vamos dizer assim, eles, não muito tempo depois deste primeiro contato, eles estarão se atracando em algum canto mais escuro ali daquela festa, daquela boate, por aí vai, não é isso? E a gente sabe muito bem que a coisa é muito complicada, como já dizia o grande e saudoso Auê de Petrópolis. Complicado. Muito complicado. Muito complicado. E é isso daí, gente. Outro detalhe. O porquê que eu chamei vocês para essa conversa? Por que eu chamei vocês para esse assunto? Para, através deste exemplo, mostrar para você que ensinar para você, você deve fazer isso. Você deve fazer uma análise, você deve fazer uma avaliação de tudo o que está em seu derredor. É tudo. De tudo.
E quando você vai fazendo essas análises, essas avaliações, você passa assim a exercer um senso crítico mais profundo, você passa a não aceitar qualquer coisinha assim de bate-pronto. Perfeito? E claro, né? Você vai buscando cada dia mais embasamento para poder fazer análises boas, análises mais assertivas de tudo aquilo que você propõe avaliar e exercer senso crítico, tá bom? Então, faça isso daí, tá certo? Então, faça isso. Boa noite. Pastor, eu acho que a religião muçulmana vai ultrapassar o cristianismo. Eu acho também. Eu também acho. Eu também acho. Porque enquanto os cristãos aí, né, estão no mimimi para fazer filho, né? Muçulmano faz de 5 para cima, né? E instrui a criança no caminho, né? É aí que tá. É aí que tá. Não é isso?